Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 15 de janeiro. Tribunais brasileiros vão ter que tornar a linguagem mais simples para que o cidadão possa entender os termos jurídicos e as decisões judiciais. Este é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que autoriza corte de energia elétrica com aviso prévio de 15 dias. Justiça Federal reafirma que dívidas de empréstimo consignado em caso de morte do devedor devem ser pagas com o patrimônio deixado. E a importância do aleitamento materno. A CLT diz que a mãe tem direito a intervalo no trabalho para amamentar o bebê por até 6 meses. Por unanimidade, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que tribunais de contas podem impor condenação administrativa a governadores e prefeitos responsáveis por irregularidades em convênios de repasse de verba entre estados e municípios. O ato não precisa ser julgado ou aprovado depois pelo Legislativo. Para o ministro relator Luiz Fux, essa decisão não impede o natural exercício da atividade fiscalizatória nem das outras competências dos tribunais de contas. A matéria tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão vai valer para todos os processos semelhantes em tramitação na Justiça. Data vênia, trânsito em julgado, medida cautelar, repercussão geral. Palavras como essas fazem parte da rotina de quem trabalha na área jurídica. Mas agora os tribunais brasileiros vão ter que tornar a linguagem mais simples para o cidadão. A repórter Viviane Novaes explica pra gente. O mundo do direito é cheio de palavra difícil. Por exemplo, data vênia. Só uma piada que o povo fala, né não? Data vênia, que tem alguma coisa assim, né não? Medida cautelar. Se eu ouvi, não prestei muita atenção. Embargos de declaração. Qual declaração? Qual tipo? Liminar. Liminar é questão judicial, não é isso? Trânsito em julgado. Nossa senhora, eu nunca nem ouvi esse nome. Seria uma decisão já definitiva da justiça, que não pode voltar atrás. É isso aí. O uso excessivo e desnecessário de palavras como essas ganhou o nome na língua portuguesa, juridiquês. Mas a ordem agora é ser simples na forma de comunicar. O Conselho Nacional de Justiça mobilizou todos os tribunais brasileiros para que adotem uma linguagem direta e objetiva em sentenças, decisões, despachos, documentos e comunicados públicos. Os tribunais devem eliminar termos excessivamente formais e dispensáveis à compreensão do conteúdo. Usar uma versão resumida dos votos nas sessões de julgamento. Explicar sempre que possível o impacto da decisão na vida de cada pessoa e da sociedade. E utilizar linguagem acessível à pessoa com deficiência, como libras e audiodescrição. Facilitar a compreensão dos termos jurídicos para a sociedade é uma das prioridades do presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. E a Corte já começou a adotar algumas medidas. Esta é a página principal do STF na internet. Quando você clica em Informação à Sociedade, aparecem as decisões do plenário bem explicadinhas para qualquer pessoa entender. Vamos pegar o julgamento a respeito da falta de lei no país sobre a licença paternidade. O STF informa em poucas linhas o contexto da discussão, o que exatamente foi julgado, os fundamentos da decisão e o resultado da votação. Outra novidade são estes balõezinhos que aparecem nas páginas dos processos em andamento na Suprema Corte. Neste caso aqui, no dia 15 de outubro de 2021, saiu uma decisão pela existência de repercussão geral. Palavra difícil, não é? Mas quando você vai ao ícone amarelo, aparece a explicação. O STF reconheceu o impacto social, econômico, político ou jurídico de uma discussão, de modo que o plenário tomará uma decisão que será aplicada em todos os processos do país que tratam da mesma matéria. O policial civil Davi Neves leu sobre a decisão do Supremo, que deu prazo de 18 meses para que o Congresso faça uma lei sobre a licença paternidade. Achou tudo fácil e bem explicado. Está bem mais resumido, dá para perceber que os dados estão fáceis de acessar, de você saber qual foi a decisão,
diretamente, sem precisar ler, interpretar exatamente o que cada juiz quis e tal. Então tá bem mais simples, sim. Em poucos minutos você consegue entender qual foi o problema e qual a solução que foi dada, qual foi o resultado do julgamento. A venda de carros elétricos disparou no Brasil nos últimos meses. O que também cresceu foi o número de ações na Justiça para obrigar os condomínios a instalarem tomadas especiais nas garagens para carregar as baterias dos veículos. Veja os detalhes na reportagem de Pablo Lemos. Muita gente que tem carro elétrico e mora em condomínio quer deixar a bateria carregando sem sair de casa, à noite, por exemplo. O problema é que a maioria dos prédios residenciais não é equipada com tomadas específicas. Com o crescimento da demanda por esse tipo de serviço, muitos síndicos passaram a ser cobrados para instalarem tomadas nas garagens e boa parte dos casos foi parar na Justiça. No Ceará, por exemplo, o Tribunal de Justiça negou o recurso de um morador que exigiu a instalação. O TJ entendeu que a decisão precisa partir dos condomínios, por convenção ou deliberação em assembleia. No Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Rio Grande do Sul, as decisões seguiram no mesmo sentido. Quem vive em condomínio é regido por uma comunhão de interesses, ou seja, é estabelecida na Convenção do Condomínio, conforme o artigo 1333 do Código Civil. Ou seja, não é possível obrigar o condomínio a instalar uma tomada elétrica caso não haja permissão na convenção ou em lei que torne obrigatória. Porém, as regras de boa convivência, de preocupação ambiental, eles nos mostram que o diálogo, por exemplo, faz com que o interessado ele possa prever uma possibilidade de fazer um estudo individual, que ele arque com os custos do projeto. Isso já pode ser uma boa proposta. Na Justiça Gaúcha, houve até um precedente favorável a um casal. O TJ no estado entendeu que condomínios e moradores devem se adaptar à realidade. A questão chegou a ser discutida em assembleia, mas o condomínio decidiu recorrer. Em defesa, alegou a necessidade de autorização da seguradora, indicando que o risco gerado por novas instalações não estaria coberto pelo seguro. O número de carros elétricos cresceu em todas as regiões do país em 2023, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico. O Sudeste liderou o crescimento das vendas, mas o Nordeste também teve desempenho expressivo, seguido pelo Sul, Centro-Oeste e Norte. No total nacional, o Brasil emplacou quase 94 mil veículos do tipo em 2023, um crescimento de 91% sobre 2022. E as discussões jurídicas sobre o assunto também avançam na mesma proporção. Mas antes dos casos serem judicializados, moradores podem negociar diretamente com os condomínios ou verificar se o prédio está apto a receber uma estação de carregamento. No estado de São Paulo, nós já temos uma lei, por exemplo, que permite, que aprova, portanto, a obrigatoriedade que novos condomínios residenciais e comerciais disponibilizem tomadas para carros elétricos e híbridos nas garagens. Mas temos que ter medição independente de consumo. Cada carro elétrico terá medição para o seu apartamento. Essa lei, por outro lado, ela não se aplica a edifícios já construídos ou em construção no momento da aprovação da lei. Portanto, em resumo, a instalação de tomadas elétricas em condomínios depende da anuência do condomínio ou de lei própria. A seguir, Justiça mantém decisão que autoriza corte de energia elétrica com aviso prévio de 15 dias. Voltamos já. O Ministério Público Federal pediu a retirada de moradias construídas irregularmente na rua projetada dentro do Parque Nacional Langue, no litoral do Paraná. Além da recuperação total da vegetação degradada com as construções irregulares, a ação pede a transferência imediata das famílias que moram no local para casas seguras e com saneamento básico. A unidade de conservação foi criada em 2001 e possui mais de 24 mil hectares de bioma Mata Atlântica. A Procuradoria-Geral da República entrou com pedido para que o Superior Tribunal de Justiça anule a sentença do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que absolveu o ex-presidente da República, Michel Temer. Ele havia sido condenado no processo por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. Márcio Fontinelli.
A medida defende a abertura de ação penal contra Temer e mais 5 pessoas a partir da denúncia feita pelo MPF em 2018 em uma investigação que identificou irregularidades em um decreto de 2017 que beneficiou empresas do setor portuário, com destaque para o grupo Rodrimar, que opera no Porto de Santos, em troca do pagamento de vantagens indevidas ao então presidente da República. Segundo o procurador responsável pelo caso, as provas apresentadas comprovam a conexão entre as quantias milionárias repassadas pelo grupo empresarial e a função pública privilegiada e estratégica ocupada por Michel Temer, que teria sido usada para favorecer os controladores da empresa portuária. O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do TRF4 no Rio Grande do Sul, que autorizou o corte de energia elétrica com aviso prévio de 15 dias. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A decisão foi da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou o pedido do Ministério Público Federal e manteve a decisão do TRF4. O tribunal entendeu que é legal a interrupção do fornecimento de energia elétrica após 15 dias da comunicação formal feita pela concessionária de energia, como determina uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica de 2000, mas que foi revogada em 2010. Para a Corte, o entendimento contrário poderia causar desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos e ameaçar a própria prestação do serviço. O MPF ajuizou uma ação civil pública contra concessionárias de energia elétrica do Rio Grande do Sul para que o fornecimento de energia aos usuários residentes no estado não fosse interrompido por falta de pagamento com base na Resolução 456 de 2000 da ANEEL. De acordo com o autor da ação, o serviço de energia elétrica tem caráter essencial e sua supressão representaria uma restrição arbitrária ao direito do cidadão. O MPF também considerou pouco o prazo de 15 dias para aviso aos usuários sobre a suspensão do serviço. O relator do caso no STJ, ministro Francisco Falcão, ressaltou que o recurso especial apresentado pelo MPF não é a via mais adequada para o pedido, por se tratar de portarias, resoluções, regimentos ou outras normas que não se enquadrem no conceito de lei federal. Por isso, manteve a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mantendo válido o prazo de 15 dias de antecedência para avisar o inadimplente sobre o corte do serviço. Após 11 anos de serviços prestados, a ministra Suzete Magalhães se despede do Superior Tribunal de Justiça. Entre as diversas decisões e participações, a ministra se destacou ao se tornar a primeira ouvidora do tribunal em 2019. Veja na reportagem especial de Marina Campos. Natural de Cerro, cidade próxima a Belo Horizonte, a mineira Suzete Magalhães é ministra do STJ desde 2012. Antes de chegar à corte, trilhou uma longa trajetória em diversos setores do sistema de justiça. Formada em Direito e Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, iniciou a carreira na advocacia e logo em seguida, em 1976, foi empossada como procuradora do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Na sequência, em 1982, ingressou no Ministério Público Federal como procuradora da República. Ocupou o cargo durante 2 anos. Em 1984, deu início à carreira na magistratura, como juíza federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais. Em 1993, promovida por merecimento, passou a integrar o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no qual, entre as diversas funções exercidas em quase 20 anos de atuação, foi corregedora-geral da Justiça Federal de 1º grau da 1ª Região. E a primeira mulher a ocupar a presidência da Corte entre 2006 e 2008. Nesse mesmo período, também assumiu uma vaga como conselheira do Conselho da Justiça Federal. Em 21 de agosto de 2012, tomou posse como ministra do STJ. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e de bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país.
A Suzete Magalhães ingressou na corte como integrante da 6ª turma e da 3ª seção de Direito Penal. Em agosto de 2014, mudou para a 2ª turma e para a 1ª seção, colegiados de Direito Público, de onde não saiu mais. Presidiu a 2ª turma entre 2015 e 2017 e voltou a assumir a presidência do colegiado em 2023. A Suzete Magalhães se tornou a primeira mulher a comandar a ouvidoria do Tribunal da Cidadania. Durante a gestão, em uma iniciativa de valorização do papel feminino, instituiu a Ouvidoria das Mulheres no STJ, com o propósito de estabelecer um canal de escuta ativa para o recebimento de demandas de servidoras relacionadas à igualdade, participação institucional e violência de gênero. Em agosto de 2023, assumiu a presidência da 1ª seção. É presidente também da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas. E atualmente é membro efetivo do Conselho da Justiça Federal no período de 2022 a 2024. Em 11 anos de atuação no STJ, a ministra Suzete Magalhães proferiu decisões que ajudaram a construir precedentes importantes para o direito nacional. Em 2021, por exemplo, a ministra foi relatora do tema 862 dos recursos repetitivos, de grande repercussão social. Nesse caso, a 1ª seção fixou o entendimento segundo o qual o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem. Outro importante julgamento realizado no STJ, de relatoria da ministra Suzete Magalhães, foi o tema 1088, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Nele, a 1ª seção confirmou que o militar com HIV, mesmo assintomático, tem direito à reforma por incapacidade. Ele tem direito, sim, à reforma ex officio por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, independentemente do grau de desenvolvimento da doença, isto é, ainda que ele esteja assintomático. Mas a remuneração, neste caso, deve ser fixada de acordo com o soldo que ele percebia na ativa. Uma trajetória profissional coroada de grandes feitos, pioneirismo e dedicação. A Suzete Magalhães encerra suas atividades judicantes no STJ, deixando um inestimável legado ao Tribunal da Cidadania. Uma nova etapa de atualização do FELIA, o Sistema de Filiação Partidária, vai estar disponível a partir do início de fevereiro, com a utilização do chamado segundo fator de autenticação por meio do aplicativo e-Título. O sistema vai funcionar da seguinte maneira: todas as pessoas que operam o FELIA com uso de senha vão passar a utilizar também o e-Título para confirmar o acesso à plataforma. Para isso, os usuários deverão estar com a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral. No próximo bloco, vamos falar sobre o direito a aleitamento materno. Até já. A primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão que condenou uma empresa de materiais de construção pela venda de um produto com embalagem similar à de um concorrente. As determinações incluem abstenção definitiva do uso da embalagem, indenização de R$ 10 mil por danos morais e reparação por danos materiais, pelo que a empresa deixou de lucrar com o valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença. A Justiça Federal reafirmou que as dívidas de empréstimo consignado em caso de morte do devedor devem ser pagas com o patrimônio deixado por ele. Repórter Pablo Lemos. O caso foi julgado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O TRF1 julgou por unanimidade uma ação que beneficiou uma cobrança da Caixa Econômica Federal. Para a Justiça, o contrato de empréstimo em questão não incluiu qualquer cobertura de seguro para o falecimento do contratante, resultando no vencimento antecipado da dívida com a morte dele. Mas, no entendimento da Justiça Federal, a morte do consignante não anula a obrigação de pagar o empréstimo, porque a herança responde pela dívida dentro dos limites. Um gesto de amor e dedicação que conecta e fortalece o vínculo entre mãe e filho, a amamentação.
E o artigo 396 da CLT estabelece que, para amamentar o próprio filho até ele completar 6 meses de idade, a mulher tem direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais de meia hora cada um. Você vai conferir agora a importância do aleitamento materno na reportagem de Evne Araújo. A falta de experiência, principalmente das mães de primeira viagem, abre as portas para dúvidas. Não tinha experiência, eu tive muita dificuldade. Ela não estava conseguindo, né, mamar, e eu também não conseguia. E aí a gente teve que ficar mais tempo no hospital por causa disso. E a gente tem que avaliar todo um contexto. Uma mãe tem que estar psicologicamente bem, ela tem que se alimentar bem, ela tem que comer bem, ela tem que descansar, ela tem rede de apoio, né? A gente foca muito para a mãe, mas o bebê está sugando bem, corretamente? Então, nós tentamos sempre desmistificar essas crendices do leite fraco e tirar um pouco o foco da fórmula dos bicos artificiais, das chupetas e das mamadeiras. Na jornada da maternidade, nem sempre a amamentação vai ser tranquila. Às vezes, mães e bebês podem enfrentar momentos desafiadores. Por isso, é fundamental que a mulher conte com uma rede de apoio, com diversos profissionais para dar suporte nesse período essencial para o fortalecimento de laços. Existem algumas alterações que são encontradas no bebê nesse processo de sucção que de fato dificulta a amamentação. Então nem sempre tudo está relacionado aí a essa dificuldade exclusivamente materna. Hoje nós conseguimos quebrar muito essa ideia que acaba, de certo modo, deixando esse sentimento de incapacidade na mãe. Quando nós identificamos e auxiliamos esse binômio, não só o bebê como a mãe, essa amamentação se torna mais leve, com certeza. E sabe aquela rede de apoio fundamental? Os familiares fazem parte dela. A mãe dá mamar, a gente tem que pegar, tem todo o período de colocar para rotar e a gente tem que ser parceiro mesmo nessas horas, né? À tarde, à noite tem que dar mamar e a gente tem que aprender, né? Que a gente faz a primeira viagem. É muito natural que os pais também tomem conta desse bebê enquanto a mãe está ausente no trabalho. O pai pode apoiar a amamentação cuidando da mãe, trazendo um copinho de água gelada, não deixando ela passar fome, não deixando ela esquecer de ir no banheiro. Estar cuidando dessa mãe, ele vai estar cuidando da amamentação. Quando o assunto é doação de leite, o Brasil é referência internacional. Isso porque a rede de banco de leite humano do país é a maior e mais complexa do mundo. São 224 bancos e 216 postos de coleta em todos os estados e no Distrito Federal. A tecnologia brasileira, inclusive, é um modelo usado em mais de 20 países das Américas, Europa e África. É papel dos bancos de leite acolher e informar as mulheres sobre qualquer dúvida relacionada à amamentação e à possibilidade de doação. Se ela tiver com dúvida, acha que o leite é fraco ou que não tem leite suficiente, a gente sempre convida essa mãe a comparecer ao banco de leite para que a gente possa orientar. E a sociedade inteira pode sentir essa satisfação. Basta ser um incentivador da amamentação. A amamentação é algo que traz benefícios para toda a vida dessa mãe e desse bebê. Os benefícios extrapolam para a nossa sociedade, então a gente vai ter um bebê que vai ter menos internações, a gente vai ter um bebê que vai ficar menos doente, vai demandar menos do serviço. Então, a gente pensar que a gente está devolvendo através da amamentação um bem tão valioso para toda a sociedade, amamentar não produz lixo, amamentar é disponível ali o tempo todo para essa família, é muito, muito importante. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima noite para você.